Simone e essa é minha irmã, Aline, e nós viemos aqui para contar um pouquinho sobre a nossa história, a nossa caminhada na educação. Eu primeiro comecei fazendo magistério, depois faculdade de biologia, mas à medida que eu fui conhecendo a TEIA, é que eu aprendi a importância de trabalhar com esses materiais, não só no sentido de oferecer opções que não fiquem na folha, que sejam coisas 3D que eles mexam, mas no sentido assim da importância, né, da gente começar desde eles pequenininho, já ir mostrando o quanto que a gente tem que cuidar do nosso ambiente. Eu sou a Aline, né, trabalho há 20 anos também com educação infantil, né, e sou formada em biologia, pedagogia também, e eu sempre também trabalhei na mesma escola de educação infantil que a Simone, e lá a gente procurava trabalhar com coisas bem alternativas, cascas de árvores, galhos secos, sementes, alguma coisa de papelão, de caixinhas, de embalagens de produtos de limpeza, mas assim, era algo que a gente estava assim observando, a gente também estava entrando na área da educação, a gente estava sem muita experiência de saber o porquê de cada coisa, de estar usando. Aí com a faculdade, a formação em biologia e depois, lá no ano de 2005, com o auxílio do Centro Ecológico, né, quando a gente entrou na TEIA de Educação Ambiental, a gente foi tendo formações específicas e onde a gente foi percebendo o porquê de estar utilizando, o porquê de estar reutilizando alguns materiais, né? A gente falava tanto no reutilizar, no reciclar, no reduzir, né, o consumo, então assim, mas como trabalhar isso em sala de aula? Na minha sala de pré-escola, né, faz 18 anos que eu trabalho na mesma escola, tem uma sala que a gente diz, e aquela sala é uma sala muito rica, assim, porque eu tenho uma caixa em que eu vou pedindo, né, no decorrer do ano para os pais. Gente, quem usar iogurte em casa, lava os potinhos, né, junta os potinhos de iogurte e manda para a escola. Mães, quem toma refrigerante, né, porque não é um hábito de todas as famílias, mas tem aquelas famílias que ainda não mudaram de hábito. Vão juntando as tampinhas, vão colocando lá numa garrafa, manda para a escola. Mães, quem usa, né, creme dental, detergente, vai juntando as tampinhas, coloca no potinho, manda pra escola. As rolhas, né, tem o pessoal que toma vinho, o pessoal que gosta, né, então assim, vai juntando as rolhas que tem, vão mandando pra escola. Nossa escola esse ano a gente colocou na lista de materiais, Na nossa tem. Esses materiais, porque tem mania de, a maior parte das escolas pedem coisas que a gente tem que comprar. Então a gente colocou esses materiais para os pais irem guardando e enviando. Na nossa lista, há muitos anos tem. Que as famílias enviem botões, lãs que não utilizam mais, tampinhas, caixinhas de remédio, caixinhas de rolinhos de ovos. Isso, todas essas coisas fazem parte da lista de materiais. E aí a gente reduziu muito aqueles outros papéis que gerariam um custo para a família e a gente, né, já é o que a gente pede, o material de uso comum da criança e esses materiais. Então a gente vai lá na sala, se vocês chegarem lá hoje, vocês vão ver que tem um pouco de cada dessas coisas. E aí surgiu um determinado assunto, uma determinada atividade, nós queremos fazer tal coisa. A gente vai fazer com aquelas coisas que a gente tem lá na nossa sala. Bom, eu vou começar mostrando esse jogo aqui. Esse jogo é uma coisa muito simples, né? São embalagens de alimentos ou produtos de limpeza que a gente consome em casa. E eu fui guardando até chegar na quantidade. Recortei essas embalagens e quando a gente oferece para criança, a gente, né, tira todas as tampinhas, coloca no potinho assim. A gente tira e a criança, né, vai colocando e vai achando de volta aonde cada tampinha. É um jogo que não teve custo nenhum, né, e uma coisa que a gente, tudo isso iria pro lixo, tornou uma brincadeira e as crianças amam. Aqui eu peguei nozes. É muito importante a criança ter a noção, né, principalmente nós que somos da educação infantil, a criança ter essa noção do pensar. Isso faz muita diferença para ela futuramente na escola. Então, pegar as nozes e ir pensando para colocar para outro recipiente. Esse recipiente aqui é a embalagem de moranguinho, tá? Que eu fui guardando para utilizar. Também tem esse outro bem legal, que são das sombras das pedras. Eu peguei pedras, tá?
Que a gente pode levar as crianças para coletar pedrinhas também no pátio da escola, que é uma atividade sim, que eles adoram, assim, de coletar sementes, de coletar pedrinhas, folhinhas, galhos secos, que é uma coisa que eles voltam, assim, extremamente realizados, né? Ainda mais depois a gente achando a função, né, para cada coisa. Peguei e desenhei, então, pedras e a gente... desenhei as pedras no papelão e a gente pintou para fazer as sombras e a criança tem que achar, né? E a criança vai colocando. Aí assim, ó, também coletei com as crianças, né, as pedrinhas. Aí a gente tem um lugar que a gente coletou umas pedrinhas que tem formas mais circulares e outras mais triangulares. E aí tinha essas forminhas, né, que a gente ganhou chocolates, uns que eram em formato redondinhos, outros em formato de triângulo na época do Natal. Guardei, né, que iriam para o lixo. E aí tu serve, né, tu mistura todas essas pedrinhas e depois a criança tem que fazer a seriação das que são em formas de círculo, as que são em forma de triângulo. É algo extremamente simples, extremamente barato, faz a criança ter atenção, né? Faz a criança ter a percepção do que é, das formas, né? Aqui também as famílias podem fazer, pinta com eles aqui a árvore, que daí eles já estão a questão dos espaços, e depois também tem as tampinhas de associar a cor. Eu tenho esse aqui também, que olha, são 10 patinhos e cada patinho dentro tem o seu biquinho. Então a gente brinca de colocar eles na ordem, eles tentar adivinhar onde que tá cada número, daí vai contando, né? Ou a gente mistura, então a cada ano, assim, com cada turma eu vou inventando, né? Possibilidades diferentes. O material que era, né, aproveitei o papelão e é uma coisa muito rica. Um ano a gente estava trabalhando um projeto da Nina e essa questão ambiental, do lixo. E daí eu disse, o que eu vou criar para eles, né, terem a noção assim do quanto não fica legal o lixo na água e o quanto é importante a gente tirar isso. Com uma varinha de pesca, as crianças tinham que vir pescar e tirar o lixo, podia ficar os peixes. E no brincar ali a criança tá brincando, mas ela já tá tendo noção, né, que por exemplo, uma latinha não é interessante na água, nem o lixo orgânico, né? Então, assim, garrafinha... e o interessante é que é tudo feito de papelão, tá? Tá impresso na frente, porque é um jogo que fica para mais de um ano, né? Mas a base dele é toda de papelão. E aqui serragem também, né? Aqui também tem, principalmente para quando a gente trabalha com bebê, a gente tem que achar materiais sonoros, né? Então, assim, todo mundo em casa acaba utilizando fermento. Então, a gente foi guardando o fermento e dentro foi colocando, né, o potinho do fermento. A gente foi colocando materiais para, né, diferenciar o som. Geralmente, quando vai trabalhar uma história, uma feira do livro, alguma coisa, a gente tem uma exposição de trabalhos. Então, assim, a gente procura usar bastante coisas alternativas, né? Então, aqui tá para mostrar a bonequinha, né? Que a gente, uma personagem da Nina que foi trabalhada, foi colocado vestidinho de tecido, mas é um potinho de iogurte que alguém trouxe, né? O rostinho de papelão, as lãs que as famílias trouxeram, né? Então, a base que a gente coloca ela é papelão, e aqui eles inventam muitas coisas, eles pintam, eles colam folhinhas, casquinhas. Páscoa, né? Quando a gente vai trabalhar, olha que trabalho bonitinho, feito com papelão, né? Aí tu faz com o rolinho de papel higiênico, dá pra fazer passarinhos, e aí traz o galho seco, aqui a gente trouxe pequenininho, mas na sala de aula eu gosto de botar um bem grandão. Já fiz com as fotos das crianças. Lá na Páscoa, às vezes a gente vê tanta gente trabalhando com EVA, né? E a gente faz o ovinho, faz o coelhinho de papelão, pendura lá na árvore. Eles acham aquela árvore linda, né? E não é todos aqueles trabalhinhos iguais, né? Tem a casinha aqui também que eles fizeram, dos passarinhos, ó, todo com restinho de tecidos, que a gente também pede restinho de tecidos, papelão, a criança pinta, ela recorta, ela pinta, ela cola, e esse trabalho de colar aqui, então assim, esse trabalho tem significado. As crianças foram guardando, né, copinhos de iogurte, né, à medida que quem consumia foi mandando, e quando chegou um certo tempo, a gente teve a quantidade suficiente, a gente fez o alfabeto, né, com as letras. E na verdade, a gente então utilizou os copinhos, e aqui dentro a gente foi colocando materiais que a gente ia coletando de acordo com a letra, sabe? Foi uma atividade bem legal, porque para mostrar como a gente já consegue também, não só essa questão do pensar, da coordenação, mas a gente consegue introduzir letras. Aqui a gente fez com números, que a gente ia colocando a quantidade. E a mesma coisa, pode botar tampinhas, né, para contar. Aqui também eu fiz um jogo que a gente, na época da Páscoa, que também vai a questão da numeração, as crianças confeccionaram as cenourinhas de papelão, e daí tem os números, e as crianças têm que separar entre cenouras maiores e cenouras menores. Então a gente consegue também, não só, como a Aline comentou, essa questão da motricidade fina, né, mas a gente consegue também fazer jogo de palavras, jogo de números, de sílabas, né, a gente pode fazer várias sílabas no papelão e as crianças irem escrevendo, então auxilia também, eu acho que de todas as faixas etárias. Assim. Sim, a mesma coisa com a numeração, como a Aline falou, de fazer pistas
Pra brincar de carrinho, eu fiz a numeração, os números são até 10 e as crianças brincam, né? Então elas vão aprendendo o formato, né, de cada número e estão brincando o movimento. Né, às vezes pode olhar assim, para educação infantil é muito fácil. Mas também não é muito fácil fazer materiais, às vezes, para um bebê que coloca na boca, né? Fazer para uma criança de 2 anos. Também é difícil. A questão toda, na verdade, é para cada faixa etária tendo esse olhar e essa criatividade. Então... E nesse tempo de pandemia, assim, agora, foi uma dificuldade, eu acho que tanto para mim quanto para a Simone, o que a gente fazer com as crianças para que não fique. Porque na escola a gente trabalha, eu trabalho bem pouco, assim, trabalhos na folha de papel. A gente trabalha muitas outras coisas, né? E como mandar isso para casa, né? E como fazer com que as famílias pudessem fazer trabalhos em casa com as coisas que elas têm. Então, assim, eu usei, né, muitas propostas para as famílias com papelão. O jogo da velha foi um jogo que a gente usou para as famílias também fazer, que era pintar, fazer os riscos com as tampinhas, né? Então, assim, podia usar tampinhas, podia usar pedrinha, também posso pegar a pedrinha em forma de triângulo, a pedrinha em forma de círculo para diferenciar um do outro. E aí esse foi um jogo que eu propus para as famílias. Outro também, que é esse daqui, que as crianças tinham que passar cola e colar sementinhas. Então, assim, papelão todas as famílias têm, porque elas vão no supermercado, pegam uma caixa. As famílias acabam tendo ou milho ou feijão, enfim. Então, assim, elas fizeram. E também a gente fez uma outra proposta de fazer esses materiais aqui grandes para que as crianças brincassem com os carrinhos que elas têm, tipo pista, né? Fazem em forma de quadradinho, em forma de triângulo. Então, assim, a gente tem várias possibilidades, né? Então, assim, a gente vê que esse trabalho de reaproveitamento, de reutilização, ele vai sendo utilizado, e principalmente nessa fase de pandemia que a gente viu que as famílias elas não têm acesso a todos os materiais. Então é um trabalho que é barato, né, de baixo custo e acessível a todas as pessoas. A gente estava colocando também que a gente tem que ter esses elementos da natureza, né, como pedras, areia, a madeira. As crianças gostam muito de trabalhar com com os animais da floresta, com os animais da cidade do campo, com os dinossauros. Então a gente vai criando instalações na sala de aula, pega uma caixa de papelão, tu pinta, a gente coloca as madeiras, as pedrinhas, faz tipo uma floresta, né? Eles trazem barba de pau e ali faz um cenário para as crianças estarem brincando. Uma coisa que as mães agora em época de pandemia podem fazer em casa.